Seja muito bem-vindos ao Imparáveis Podcast. Aqui a gente gosta de trazer biografia de pessoas que têm alguma coisa imparável, vamos dizer assim, seja na vida pessoal, seja na carreira. E hoje estamos recebendo aqui o Rodrigo Livramento. Cara, prazer em te receber por aqui. Antes de tudo, eu gostaria de deixar tu se apresentar. Fica mais à vontade aí, diga quem que é o Rodrigo Livramento. Felipe, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui nos Imparáveis. Eu sou um jovem, não tão mais jovem, com alguns cabelos brancos, que está dedicando a sua vida para a política, fazendo o caminho inverso, que geralmente o óbvio nos mostra, é ver coisas erradas e querer entrar para mudar a situação. É um cara idealista, é um cara sonhador, sou apaixonado por suco de laranja, batata frita, a minha filha, a minha esposa, e estou realmente usando a minha vida para mudar a situação política do Brasil. Tá tão ruim, a gente está perdendo a essência da nossa democracia, a gente está perdendo a racionalização, a gente está aceitando um nível intelectual e ético muito baixo e mesmo assim estamos lutando por pessoas que não deveriam sequer ser bem-vindas nas nossas casas, que não têm um nível moral e ético minimamente aceitável para ter relações pessoais, que eu não gostaria de ter relação pessoal com esse tipo de pessoa, mas que a gente quer que esteja na cadeira da presidência, no lugar mais alto, no posto mais alto do comando de um país. É isso aí, cara. E o que te trouxe para a política, né, Rodrigo, foi essa indignação e perceber que como pessoa física, ali como cidadão, tu não conseguiria fazer a transformação que tu gostaria de ver, né? Cara, é um ciclo vicioso, né? A gente fica vendo aquelas políticas, os políticos tão ruins, cara, tão corruptos, e a gente fala, pô, eu não quero ficar perto dessas pessoas. Só que é isso que eles querem que a gente pense, que a gente age, eles querem que a gente fique distante, eles querem que a gente fique longe. E quanto mais longe, quanto mais distante, quanto mais alienados nós formos, quanto mais nós acharmos, a política tá tudo errado, não vou participar, é isso que eles querem. Eles querem o voto durante a eleição, eles querem ficar escondidos ao longo de 4 anos e eles trabalham ao longo de 4 anos para ampliar seu capital político, não trabalham para o benefício da população. Seja por poder, seja por influência, né? Dinheiro, poder, influência, tudo isso é que motiva, assim. Político tem medo de voto. Isso é uma verdade muito grande. Mas a verdade é que a prioridade deles é o benefícios deles, o benefício dos partidos, deles mesmos, e qualquer coisa que seja outro tipo de prioridade está muito atrás do poder, do prestígio, dos benefícios pessoais dos políticos. E não deveria ser assim, né? Os políticos deveriam trabalhar em prol das pessoas. Perfeito. E até aproveitando o gancho aí, tu acha que a polarização ela é positiva ou negativa para o país? Eu vejo uma onda de irracionalidade muito grande. A polarização por si só, não acho que é errada. Ou melhor, para os interesses da política, tu acha que ela é melhor ou pior? Para a maioria é melhor, né? Você consegue ter um debate muito mais raso. Você não precisa provar que você é um cara espetacular. Você só precisa demonstrar que você não é o outro cara. Sim, total. E isso já faz com que o eleitor decida votar numa pessoa. E isso ocasiona em um debate político muito pobre, isso ocasiona em políticas públicas muito pobres, isso faz com que a gente tenha políticos, por exemplo, dizendo que são obrigados a votar favorável à escala 6x1, porque senão a gente vai perder a narrativa. Cara, é óbvio que isso vai dar errado. Nenhum país vai crescer trabalhando menos, sem aumentar a sua produtividade. O Brasil vem perdendo a sua produtividade ano após ano, e a gente precisa aumentar a produtividade do brasileiro. Enquanto a gente não aumentar a produtividade do brasileiro, o Brasil vai continuar sendo um país pobre e as pessoas vão continuar dependentes do Estado. Lembrando que hoje 100 milhões de brasileiros já dependem de alguma forma de algum programa assistencialista do governo. E a gente está criando uma geração de dependentes, uma geração de imprestáveis, pessoas que dependem que o governo pague para você estudar. Não basta ter um ensino de graça, você tem que pagar para que o estudante estude. Você tem o Vale Gás agora, que paga gás... Compra de voto, na real. Compra de voto legalizada, né, Felipe? É um absurdo que a gente está vendo. E tem gente que ainda defende, aplaude e continua na narrativa de que agora vai. Não, agora não foi, agora não vai e não vai continuar indo. A gente tem 2 décadas de governo do PT e as coisas não melhoram. E tem gente que acha que o PT vai proteger os pobres. O PT é bom com os pobres, é bom em multiplicar a quantidade de pobres e não de livrar as pessoas da pobreza. A gente precisa parar com esse culto à pobreza que existe no Brasil. A pobreza não é uma coisa boa. A pobreza
infelizmente, é um estado natural do ser humano. Todo mundo nasce pobre, todo mundo nasce pelado, todo mundo nasce sem bens, todo mundo tem a condição de conquistar esses bens, mas o governo tem o dever de não atrapalhar. O Barão de Mauá falava que o melhor programa de um governo é não atrapalhar aqueles que produzem, aqueles que geram riqueza, e isso eu acho que é uma das coisas mais claras que eu tenho na minha vida. O governo tem que parar de atrapalhar. O governo hoje consome 150 dias por ano em impostos do povo trabalhador. Isso faz com que o povo que já é pobre tenha que trabalhar quase metade do ano só para sustentar o governo, com todas as suas esbanjas e luxos. Eu acho que tu entendeu de quem eu tô falando. Com certeza. Para bom entendedor. E até, cara, entrei no teu site, tu coloca uma frase lá que é tipo assim, não roube, né? O governo não gosta de concorrência, né? Por que na tua percepção, tu até deu o exemplo ali do Mauá ali, por que na tua concepção o governo ele faz um desserviço quando ele coloca um boleto para o empresário pagar? Cara, vamos lá. Tua pergunta é muito boa, tá? Por que o governo faz um desserviço quando ele coloca um boleto para o empresário pagar? Independente se é um empresário ou uma pessoa física, mas vamos colocar vocês aqui da produtora de vídeos. Vamos dizer que o podcast, o Imparáveis, é uma empresa. E o Imparáveis quer crescer. Aí você vai, ao invés de você tem duas opções. Ou o dinheiro fica com a empresa, ou o dinheiro vai para o governo. Vamos dizer que vai R$1.000, um boleto de R$1.000. Quem vai usar melhor esse dinheiro? O governo ou vocês mesmos? E vamos lembrar, as pessoas esquecem, mas a função do governo deveria ser melhorar a vida das pessoas. Mas como que você vai melhorar a vida das pessoas se o próprio sistema governamental de métodos de gastar dinheiro é ineficiente? O governo ele não conhece as necessidades das pessoas. O governo não sabe onde você usaria melhor o seu dinheiro do que você mesmo e nunca vai saber porque ele não é onipresente, ele não é onisciente. Você pode pegar, por exemplo, experimentos que foram feitos em países comunistas. Vamos pegar a União Soviética. A União Soviética passou por fome, décadas de fome, milhões de pessoas que morreram de fome. E não foi por falta de trabalho. As pessoas trabalhavam de domingo a domingo, 14 horas por dia. Esse mesmo pessoal que hoje defende 6x1, que acha que aquilo lá foi bom, esquecem que as pessoas trabalhavam até exaustão e não tinha comida. Não tinha comida, as pessoas morriam de fome. Porque o governo não sabia direcionar melhor o uso do recurso das pessoas. E é uma centralização de poder muito maior, né, cara? Quando a gente coloca, tipo assim, tudo pra unidade federativa lá, toma esses trilhões aqui que a gente arrecada anualmente e bora lá, vamos ver como é que essa máquina roda, né? Quem que é o governo? O governo é o poder legislativo, executivo e judiciário. Eu sou uma parte do governo. Eu faço parte do governo. Então, servidor público, né? Eu sou um cara, e mais do que isso, sou um cara que pega o orçamento e faz a destinação do orçamento de acordo com a minha consciência. Agora imagina que numa cidade de cerca de 200 mil habitantes, como é Jaraguá, eu tenho que escolher para onde vai o dinheiro. Todo o orçamento de 2 bilhões, eu não tenho como saber tão bem como vai o dinheiro, mesmo que eu seja um cara super bem intencionado, mesmo que eu busque o conhecimento, eu não tenho como conhecer as realidades locais. Isso só pode ser quebrado com descentralização. As pessoas na ponta sabem onde moram as reais necessidades. E o sistema político não tem os melhores incentivos para fazer a alocação desses recursos. Por quê? Porque não é o meu dinheiro. Não é comigo mesmo. O Milton Friedman fala que existem 4 formas de você gastar dinheiro. Você pode gastar o dinheiro de outra pessoa consigo mesmo. Se você gastar o dinheiro de outra pessoa consigo mesmo, você não vai olhar tanto os custos, mas vai olhar os benefícios. Você pode gastar o dinheiro de outra pessoa com uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que não vai ter esse benefício direto. Os incentivos vão ser sempre diferentes. E a pior forma de você gastar o dinheiro é você gastar o dinheiro dos outros consigo mesmo, que é a forma que o governo geralmente gasta. Porque ele não paga a conta e ele só vai ver os benefícios desse tipo de gasto. E aí a gente tem os incentivos de você gastar e não pensar que o dinheiro, e não ter o ônus de que o dinheiro sai do seu bolso. Rodrigo, tu até é empresário também, então a gente compartilha de uma visão assim até na gestão também, né, com equipes, né? Se o trabalho é de todo mundo, ele não é de ninguém, né? Porque tu não tem quem cobrar. E se o dinheiro é de todo mundo, ao mesmo tempo o político também vai ver de uma certa forma o político. Eu tô colocando aqui o político padrão, digamos assim, o estereótipo negativo. Que ele também não é de ninguém, né, cara? E tipo, o governo, o dinheiro é de todos.
O cara, não tem um nome lá escrito, vou passar a mão. Só que é isso que pega um pouco assim na visão do pessoal? Claro que pesa, claro que pega. Porque, vamos dizer, eu estava até falando esses dias, estava usando um exercício de um prédio público antigo, a Câmara de Vereadores, que foi fechado, agora estão fazendo uma construção. É um prédio que deve, vamos colocar ali, tem uma avaliação de 2, 3, 4 milhões de reais. É aquele que vai ser o batalhão da polícia? Que tá sendo Vai ser o reformado? vídeo monitoramento. Sim. Custou ali uns 3, 4 milhões de reais, um prédio ficou 4, 5 anos fechado. Está fechado ainda, está em reformas. É um patrimônio público que não vem sendo utilizado. Além desse patrimônio público que não vem sendo utilizado, a própria Câmara de Vereadores foi para um lugar que paga aluguel. E quem que paga o aluguel? São as pessoas que pagam. O munícipe, no final das contas. E quem que deixa de ganhar com a ineficiência de um patrimônio de 3, 4 milhões de reais? São as pessoas. Mas se você tivesse um patrimônio de 3, 4 milhões de reais, você deixaria ele fechado durante 3, 4, 5 anos? Se fosse uma empresa privada, nem a pau. Obviamente que não. Coloca aí no CDI, vende o negócio, liquida, ele praticamente se paga nesse período. Se não se paga totalmente, paga quase metade. Agora, como é público, se você tem que pegar o tamanho do prejuízo e dividir pela quantidade de pessoas que pagam esse prejuízo. Vai dar um valor ínfimo, 10, 15 reais, 5 reais, 20 reais por pessoa. Só que daí você tem que multiplicar isso por 20 mil pessoas. Como o valor do prejuízo é menor do que valeria apenas pessoas protestarem, ou reclamarem, ou perderem a sua hora do seu dia para tentar mudar alguma coisa, e mesmo se fizerem, a chance de eles mudarem o resultado final da equação, de mudarem alguma coisa de fato no processo, é tão pequena que faz com que as pessoas simplesmente não se manifestem, não queiram se estressar. O país gastou recorde com verba de imprensa, que não serve para nada, por exemplo. Quanto isso dá por cada habitante? Sei lá, 10, 20, 30, 50 reais. Mas quanto isso dá no total? Quantos bilhões de reais? Só que individualmente não vale a pena eu sair da minha zona de conforto para convocar um protesto, para fazer parte de uma manifestação, para mudar a situação. Então os incentivos do poder público são que a gente não se importe com desperdícios, ainda que eles quantitativamente sejam desperdícios consideráveis, porque se você for considerar por pessoa, é muito pequeno. E aquela velha história do sapo que é morto sem perceber em uma água fervendo. Ele vai esquentando, e quando tu vê já era. A liberdade, ela se perde como se corta um salame. Ela se perde em fatias. Dia após dia, a gente vai perdendo nossa liberdade. Seja a nossa liberdade financeira, seja a nossa liberdade de escolha, seja a nossa liberdade de utilizar os nossos recursos conosco mesmos. A gente não tem sequer uma federação direita nesse país. Aliás, não tem uma federação nesse país. Não, é o que a gente Tudo tá vendo é na Brasília, crise né? moral também da política, principalmente esse ano, né? Que estouraram várias bombas ali, né? Principalmente o caso Master, enfim, né? Na verdade, são coisas que já estão acontecendo de forma cumulativa, mas que agora que estourou a tal da bomba, né? Agora que a pressão chegou a tanto que não se aguentou, né? Cara, o incentivo é que a gente não participe. E é isso que eles querem. Vamos dizer que agora saiu que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, teria não colocado a CPMI do Master para rodar porque ele recebeu benefícios por fora. É uma graninha, né? Um troquinho. Por isso que eu fiz uma denúncia ao Davi Alcolumbre, ao Conselho de Ética, porque ele não está respeitando o regimento interno. Só que aí vamos pensar, se mais pessoas agissem como eu estou agindo, se mais pessoas se importassem, se mais pessoas saíssem da inércia, a chance de mudar, de criar um incentivo para que ele tivesse uma ação diferente seria muito maior. Só que não vale a pena, são 150 milhões de propina aqui, são 100 e não sei quantos milhões de propina ali, são 129 milhões de motivos para desconfiar de um contrato de uma advogada ligada ao ministro, mas está tudo bem. Porque a quantia que eu pago desse boleto é muito pequena e não vale a pena mais eu reclamar. O jogo não tá mudando. O brasileiro tá muito descrente com a política, né? Tá. Eu acho que essa eleição, inclusive, é a eleição da indignação, cara. Sim, e talvez até da incredulidade. As pessoas não acreditam mais em nada, não acreditam mais em ninguém e não acreditam nem nelas mesmas na capacidade de mudar o resultado eleitoral e colocar pessoas boas. Isso é muito triste, porque vai resultar em cada vez mais a gente ter um voto muito raso, muito superficial e eleger pessoas que dizem ser muitas coisas, mas na prática não são. Que a gente tem bastante aqui na região. Sim, sim. E vamos lá, Rodrigo. Tu teve em 2016 foi a primeira eleição em que tu viu ali os vencedores aqui, né? Como vereadores de Jaraguá do Sul, e daí tu falou, cara, não gostei desse negócio, eu acho que
o pior ali, o melhor ali ainda tá ruim, né? Uhum. Basicamente foi esse sentimento que tu teve, e daí tu decidiu na campanha já de 2020, ou melhor, tu decidiu gradualmente, né? Conta um pouco essa história, mas, cara, 2024 foi... 2024 não, perdão. Foi 2024 a eleição que tu participou e que tu teve os 6.000 Foi 24. 6.079 votos, né? Isso aí, 79. Cara, vereador mais votado da história? Sim. E aí, cara? É bizarro, né? Alguém que não tinha nem rede social, ser eleito o vereador mais votado da história. Eu, assim, acredito isso muito à verdade, ao coração, ao propósito que as pessoas enxergam, a resultados reais, entregas concretas. Foi o vereador que mais fiscalizou na história do município, mais 150 milhões em serviços, em contratos fiscalizados. Mais de 10 projetos aprovados contra a corrupção, para dar mais transparência, como, por exemplo, a transmissão ao vivo das licitações. Vários projetos que fechariam empresas, que aumentariam a burocracia, foram barrados. Vários setores, como o setor de coworking, de ferro velhos, de vans, foram brigas que a gente teve na Câmara para dar mais liberdade para esse pessoal trabalhar, preservando emprego, preservando renda, preservando a liberdade de empreender, que é muito importante. A gente defendeu muito a redução de tributos, de impostos. Infelizmente, enquanto o nosso Brasil lá em cima dá o exemplo de cada vez mais aumentar a carga tributária, e muita gente acha impossível para isso, aqui em Jaraguá a gente mostrou que é possível, conseguiu reduzir carga tributária de setores específicos, como a isenção de alvarás e a redução da carga tributária, da alíquota tributária para empresas de tecnologia. Ainda é pouco, deveríamos fazer ainda mais, mas tu entenda que um político que consegue entregar resultados reais, de fiscalizar, de agir com independência, de aprovar mais de 10 projetos contra a corrupção, como por exemplo transmissão ao vivo das licitações, de barrar aumento de burocracia, de garantir a liberdade econômica, eu sou um dos autores de liberdade econômica, de... Qual foi o último que eu falei? Tinha mais um aqui, mas reduzir impostos, cara. Ninguém mais aguenta a carga tributária só sobe. E ser um defensor e conseguir resultados reais defendendo a redução de impostos, conseguindo redução de impostos, sim, eu não me considero um cara espetacular, mas é só você fazer o básico no Brasil que você é reconhecido. Porque a régua é muito baixa, cara. As pessoas não esperam muito de político, então se você só entregar aquilo que você disse que ia fazer, e no meu caso eu disse que ia lutar contra o sistema, que não ia me vender, que ia ter uma atuação independente, ética, moral, queria fiscalizar, que é a função de vereador, entregar projetos de leis decentes, não ia ficar só votando, aliás, não votando nenhum projeto de lei que não tem nenhuma serventia, como eles costumam votar, pronto, já é o suficiente. Então, é muito difícil fazer o que tu fez, não deveria ser, né? Não Pra alguém deveria bem ser. intencionado e... não deveria. E teve alguma expectativa versus realidade que te pegou quando tu entrou na Câmara? É uma boa pergunta. Expectativa versus realidade, cara. Eu não esperava muita coisa não, cara. Eu só sabia que ia ser punk e que eu tava disposto a fazer o que fosse preciso pra fazer o bem, fazer o certo, fazer aquilo que eu me propus a fazer. Claro que aprendi bastante. Acho que um grande erro que eu tive foi querer comprar briga com todo mundo ao mesmo tempo. Não tenho força, o sistema é muito forte, os caras te detonam, eles se unem pra acabar com você, então eu acabei tendo que desenvolver ou aceitar que o sistema é assim e que a gente precisa de mais gente boa na política para fazer mudanças mais rápidas na velocidade necessária. Porque você sozinho, eu discordo veementemente quem acha que uma andorinha só não faz verão. Faz verão, mas demora muito e às vezes tu vai fazendo verão e vem vendo um monte de gente colocando mais coisa ruim e acaba sendo engolido. Então a gente precisa... Tu tá lá remando, indo para um lado e de repente vem 10 para remar contra você. Aí você perde tudo aquilo que você conquistou. Mas só tem uma opção, a gente coloca a gente decente lá ou aí esquece, abandona e aí vamos pro Paraguai. Como muita empresa tá fazendo, né, cara? Mais de 200 indústrias já foram pro Paraguai, né, cara? É muita coisa. O Paraguai antes era motivo de chacota, hoje virou quase que um bote salva-vida para muitas empresas que não aguentam mais pagar a carga tributária. A Lupo foi para lá e reduziu em 30% os seus custos. A gente precisa urgentemente voltar com o debate de como reduzir o custo do Brasil. Porque quem paga são as pessoas, são as empresas e as nossas gerações, né, que vão se perdendo. É o eterno país do futuro e nós nunca chegamos lá. Perfeito. E, agora que tu falou política internacional ali, Paraguai, cara, o que tu acha que a gente consegue aprender com El Salvador? Eu acho que não necessariamente bandido bom é bandido morto. Mas se ele não se entregar e se ele quiser lutar, que assim seja.
E isso faz uma diferença gigantesca, porque quando o criminoso ele vai cometer um ato infracional, ele pensa no custo-benefício daquela medida. Ele é um ser racional. Se eu tenho 99% de chance de eu ser preso, eu não vou querer cometer aquela infração. Se eu sendo preso não vai acontecer nada comigo, porque as leis são muito lenientes, porque o sistema permite, eu posso ser preso 10, 20, 30 vezes e tanto faz, eu vou ficar só um dia lá preso. E se eu for preso em metade das vezes e só ficar um dia, o custo daquela minha ação é muito pequena. Ao mesmo tempo em que, sim, o cara faz uma análise de, eu vou trabalhar, um moleque, ele não tem experiência, ele não teve um ensino bom, o Estado fracassou com ele, o Estado não deu o mínimo amparo com ele, é lá de uma favela, olha, eu posso trabalhar aqui como lavador de carros e ganhar R$2.000 por mês, e o Brasil em crise paga cada vez menos as pessoas, ou eu posso ganhar R$7.000 para ser um aviãozinho. É claro que o incentivo existe, e o incentivo financeiro pesa para ele cometer essa atividade. Aí ele vai pesar o quê? O entorno dele também, né? O entorno, a influência, a cultura também, mas tentando fazer uma análise mais objetiva, inclusive. Se eu tenho incentivos maiores de que essa ação é positiva para mim, eu vou cometer. E hoje os incentivos são que você faça ações do crime. Por que as pessoas não estão fazendo? Porque elas têm fatores subjetivos, de moral, de ética e tudo mais. Se for menor de idade, então não tem nem o que falar, né? Mas o crime, do ponto de vista de muitas pessoas, acaba compensando. E a gente precisa deixar que isso compense. Com o quê? Com penas mais severas, com redução de probabilidade de impunidade. Você precisa equipar as polícias, precisa ter inteligência, precisa ter leis mais severas que mantenham as pessoas presas. Você precisa fazer com que a vida desse cara fique mais incômoda na prisão e que as chances dele acabarem na prisão sejam ainda maiores. Ponto. Isso a gente deveria já ter aprendido. É uma coisa básica que tu não precisa ser formado ou não precisa ter estudado. Como eu estudei em alguns lugares aí para entender que isso é uma questão de incentivos. O ser humano ele é movido por incentivos e a gente precisa reduzir os incentivos para cometer a criminalidade. Precisa reduzir a impunidade. O custo de você cometer um crime precisa aumentar. E os riscos precisam aumentar também para fazer com que valha menos a pena o cometimento de crime. Além disso, também ajudaria a gente ter uma vida mais fácil no âmbito da legalidade. Você não precisaria tornar tantas atividades criminosas, você deveria remunerar melhor essas pessoas, a população de forma geral, e isso incentivaria ainda mais as pessoas a não escolherem cometer crime. Eu acho que isso é justificável? Não, não acho. Não acho em hipótese alguma que é justificável você cometer crimes. Mas, do ponto de vista humano, do ponto de vista de entender como o ser humano age, por que ele age, também faz sentido a gente reduzir o nível de pobreza. E isso precisa ser feito. Além disso, só mais um adendo, a gente também deveria parar de normalizar a cultura da favelização. A gente tem que acabar com as favelas e não mais exaltar as favelas. A gente não pode ficar... Rodrigo, mas eu tô lista, cara. A gente acha bonito ser feio. É feio. O Brasil acha bonito ser feio. Virou cultural, né? Virou uma bandeira. Né? Virou música, arte, uma cultura de incentivo à favelização, né? Teve uma propaganda até esses dias, cara, institucional do governo brasileiro que eu vi, que ele vendia o Brasil pro mundo. Uhum. E ele colocava lá só a imagem da cultura da favela, né? Cara. Sim. Como se o Brasil não tivesse mais nada. Cara, isso é horrível a previsão do cara, brasileiro lá fora, né? Se nós achamos que o melhor que o Brasil tem são as favelas, cara, fecha e vamos embora. E o governo brasileiro incentiva isso. E precisa que isso aconteça. Porque ele precisa justificar que essas pessoas se mantenham em uma condição cultural, educacional, de vida num padrão muito baixo. Ele precisa, porque só com pessoas vivendo em um padrão educacional e cultural muito baixo que ele consegue se manter num poder. Perpetuar. Porra, o cara devia estar preso, cara. Que tipo de povo que elege uma pessoa assim, cara? Que é mentirosa, assim, ó, compulsiva, e que vai lá no G7 e diz que nunca foi de esquerda. Caralho! E o povo vota nesse tipo de mentiroso, sabe? Sim. E acha isso normal, cara. O nível da política tá tão baixo, o nível da esperança das pessoas tá tão baixo que acha que isso é normal. Que não foi inocentado, né? Mas um âncora uma vez chamou ele, falou que o Brasil deveria pedir desculpas pra ele. Os caras que ele colocou lá livraram ele da cadeia. Mas ele foi condenado em 3 instâncias. E não foi inocentado em momento algum. Mas
Pro MEC, eu tenho certeza que o que é ensinado nas escolas é que ele foi uma vítima da sociedade. E muitas gerações vão ser criadas com essa narrativa. E nunca vão saber a verdade. Aliás, a maior parte da população nunca vai saber a verdade. A história da delação e tu começa a rodar. Eu vi um carrossel, né, cara? O tanto de gente que fala com todas as letras que o cara roubou. Enfim, não deveria ter argumento, não deveria nem ser discutido, né, cara? É a mesma coisa que a gente começar a discutir se a água é molhada, sabe? Uma coisa que não faz sentido, né? Rodrigo, e nesse meio tempo ali que tu tá na Câmara de Vereadores ali, já te peitaram, assim, te chamaram de moleque, já sofreu algum tipo de coisa por causa da tua idade? Já, cara. Mas no começo, né? No meu primeiro mandato, eu era mais jovem Porque ainda. tu incomodou. Incomodei bastante. Queria o meu impeachment no meu primeiro mês. Vieram algumas cartinhas, inclusive oficiais, de investigados, falando que queriam colocar meu mandato no código de ética, que eu teria que me explicar, queria ser processado. Fui denunciado no Ministério Público por falas minhas. Obviamente não tinha nada de errado, não avançou. Então eu tive que me incomodar. Me incomodei um pouco. Mas já era esperado, né? Tu não pode achar que tu vai nadar contra a maré e que a maré não vai fazer nada pra te engolir. Vai. Faz parte. Perfeito, cara. Tá, e agora tu estás como pré-candidato a deputado federal, certo? Por que tu decidiu tirar os teus olhos, de uma certa forma, de Jaraguá do Sul e voltar eles pro Brasil? Eu diria que é justamente pelos meus olhos estarem em Jaraguá do Sul que eu me preocupo com o Brasil, cara. Porque Jaraguá do Sul é um oásis perto do Brasil. Mas isso tem um limite. A gente não consegue sobrepujar o Brasil. A gente continua dentro do Brasil, né? Cara, e o problema é o Brasil, cara. O Jaraguá seria uma Suíça se não tivesse o Brasil. Santa Catarina seria uma Suíça se não tivesse o Brasil. Eu vou te dar um dado, cara. No último ano, foram enviados em recursos e transferências federais 132 bilhões para Brasília. Desses 132 bilhões, 19 voltaram. Ou seja, mais de 100 bilhões de reais nós enviamos, foram arrancados, foram roubados dos catarinenses através dos impostos e não retornaram para cá. Com todos os problemas, com todos os problemas, inclusive de má representação, que nós somos muito mal representados pelos nossos eleitos de Santa Catarina. Imagine um estado que tivesse, vamos arredondar para baixo, 100 bilhões a mais por ano para investir em obra, infraestrutura ou redução de carga tributária. Qual que seria o resultado para o Brasil? É difícil até de pensar, porque a gente não tem a noção do tamanho, da magnitude que esses recursos representam. Mas a ponte Hercílio Luz, aquela ponte de Florianópolis belíssima, que levou anos para ser construída, custou menos de 1 bilhão de reais. A ponte Anita Garibaldi, a ponte de Laguna no sul do estado, a maior obra do governo Dilma, custou 700 milhões de reais. Nós estamos falando que mais de 100 bilhões de reais foram e não voltaram. A Via Mar está orçada entre 7 e 9 bilhões de reais. Dá para fazer 10 Via Mar por ano, só com o recurso que nós mandamos para Brasília, aliás, que Brasília nos arranca e não nos devolve. Então isso é prioridade. Isso deveria ser prioridade. E precisa de gente que não tenha o rabo preso, que não faça parte do sistema, para colocar o dedo na ferida e voltar a devolver, a garantir que os nossos recursos não sejam desviados para Brasília como vem sendo, para sustentar estados ineficientes que vivem da ladruagem de grupos que mais se assemelham a senhores feudais, que passam décadas num coronelismo antigo do Brasil, usando e sendo carrapatos da população, como tem no Amapá, com a família de Alcolumbre, como a gente tem o caso dos Collos, dos Sarneys e de tantas outras famílias lá que dependem do Sul para se sustentar e roubam esse dinheiro. Tem um sistema ineficiente que eles não têm o mínimo interesse de mudar. Querem deixar a população dependente deles. Exato. E aí, no final, quem fica dependente somos nós aqui que fechamos os olhos para a situação, normalizamos esse tipo de roubo institucionalizado. O que deveria ser feito é passado uma linha. Do sul para baixo, ninguém mexe. O recurso é nosso. Ah, quer pegar um pouquinho aqui, 10, 20% do orçamento? Beleza. O resto, 80%, tem que ficar entre os estados e os municípios. E se não gostar, beleza, tchau. Ficamos nós sozinhos aqui. Agora chega de nos roubar. É isso que deveria funcionar. Mas, infelizmente, isso não é prioridade. É aquela coisa que eu te falei. Os caras entram lá para pensar nos seus poderes, ficam negociando emenda. Cada vez mais a gente vê aí notícia de negociação de emenda em Brasília. Político que vira Zé Emenda, vira despachante
e isso, na verdade, é o câncer do país, porque essas emendas eles usam porque beneficiam os seus aliados políticos, e esses caras ficam amarrados para eles, e isso que interessa para eles. Votar reformas importantes, denunciar os desmandos do STF, aquilo que é a corrosão da democracia, nada disso é interessante, porque faz eles perderem capital político com esses caras que deveriam estar na cadeia e não liberar o recurso que eles precisam para amarrar as suas bases nos estados. Sem falar nos desvios das emendas, né? Que emenda é um antro de corrupção. É pra show, é pra um monte de coisa, né, cara? Até obras também superfaturadas, enfim, o negócio vai longe, né? E quais seriam um dos primeiros projetos que tu colocaria para rodar assim que chegasse em Brasília? Eu acho que o que tem de mais urgente é dar um freio no STF, cara. A gente precisa voltar a defender limitação de mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Limitação em termos de ano. Não pode mais ficar até morrer lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Coloca um mandato ali no máximo 70, 80 anos de idade. Coloca um limite também de tempo. Vai ficar 10 anos no máximo no STF. Não pode ter parente advogando em causas ligadas ao STF. Não pode ter escritório de mulher, de irmão, de primo, igual a gente tem, que os ministros praticamente todos enriqueceram através de troca de influência do STF. Esse é o primeiro passo. E outra, nada de juiz virando ministro do STF que tem um histórico de advogar para partido político, de advogar para presidente da República. Seja qual lado for, né? Cara, isso é um absurdo. A justiça deveria ser imparcial, cara. Porra, não precisa fazer direito para tu aprender isso. Justiça deveria ser imparcial. A gente tem, na verdade, justiça sendo mais política do que os próprios políticos. Ministros dando entrevista, ministros se posicionando politicamente, dizendo que nós derrotamos o bolsonarismo e achando isso natural. Cara, a justiça está politizada. Às vezes até mais politizada do que os poderes políticos que existem. É natural de existir. E isso precisa parar, porque o Brasil já não é mais uma democracia plena. Nós temos e vivemos um regime que normalizou a censura, que normalizou a perseguição política, que normalizou prender alguém porque passou um batom numa estátua a 14 anos de prisão. Porque um empresário aqui do lado de Corupá doou R$500 e vai ficar 14 anos condenado. Foi condenado a 14 anos de prisão. Isso não é normal, isso é coisa de ditadura. E o Brasil não é mais uma democracia plena, porque esses caras usurparam a lei. Não fazem mais justiça. Na verdade, são os precursores da injustiça, da imoralidade. Eles usam dos seus cargos para encherem o bolso deles mesmos e dos seus familiares e protegerem seus aliados políticos. A gente tem uma cleptocracia, na verdade. Tu vê como é que é polarizado lá dentro, eu digo, né? Quando tu vê os caras que picham a estátua de Havan e que fazem coisa muito pior, que daí, tipo, no dia seguinte os caras estão na rua, tá tudo certo, né, cara? Então, a justiça, ela funciona de forma seletiva, né? Sim, o homicida, o cara que mata alguém, passa menos tempo na cadeia do que a pessoa que participou dos protestos do 8 de janeiro. A pessoa que nem foi para Brasília tá mais tempo presa do que os caras que matam alguém, estupram alguém. Engraçado que os defensores de direitos humanos nada falam com relação a isso. Para eles está tudo certo. Quando vai falar em aumentar a maioridade penal de delinquentes juvenis que matam pessoas, que agridem pessoas, até mesmo no caso Orelha a gente viu, né? Pô, tem que prender o pessoal que matou o cachorrinho. Beleza, mas o pessoal era menor de idade. Ah, então não pode. Então retiro o que eu falei. Porra. Fala-se muito em baixar a menoridade exatamente para esse tipo de caso, que foi absurdo, para aviãozinho, como tu falou antes ali também, às vezes o menino de favela que quer entrar numa vida mais fácil. Assim, cara, o cara já tem um entendimento do que ele faz, né? Esse cara também deveria responder pelo que ele faz, certo? Me parece que sim. É uma discussão, né? Fica aí a discussão em aberto aí, mas enfim, né? Rodrigo, pergunta meio tensa, cara. Pergunta meio tensa. Qual que foi a situação mais bizarra que tu já viu? Que tu presenciou dentro da política nesses 6 anos que tu tá ali na Câmara? A situação mais bizarra, cara? Cara, tem algumas. Teve uma votação que mandaram um pendrive, mandaram uma minuta de lei para gabinete de outros vereadores. Uma empresa que queria fazer um lobby com a lei pronta
de que deveria ser aprovado pelos vereadores. O executivo mandou um projeto, a empresa mandou um outro projeto e colocou para os vereadores o projeto que deveria ser aprovado. E os vereadores, na época, eram vereadores da base e votavam sempre a favor do projeto da prefeitura. E aí, nesse projeto específico, foi a primeira vez, eu acho que é a única vez que eu vi os vereadores votarem contra a prefeitura e votaram pela derrubada do projeto da prefeitura ou votaram por um outro projeto. Aí depois a prefeitura acabou vetando o projeto que foi aprovado pelos vereadores, e na época nós tínhamos feito algumas alterações na lei e a prefeitura acabou colocando as nossas alterações na lei que garantiam que não tivesse monopólio, garantiam que tivesse redução de preços na prestação de serviço, e isso aconteceu. Isso foi muito bizarro, assim. Incompreensível, ou melhor, compreensível, mas infelizmente compreensível. Para os interesses de alguém foi muito positivo, né? Mas no final, felizmente, não foi aprovado, né? Foi aprovado uma primeira vez, né? Mas daí vetaram e deu certo. Mas isso aconteceu, cara. Tenso. Não acontece só em Brasília, não. Não, a gente vê em todas as escalas, né, cara? Todas as proporções. Mas teve outras aí, coisas bizarras. Tem que me lembrar aqui. Puxar no HD. E, Rodrigo, o Novo ele nasceu com uma proposta de fazer uma política diferente da tradicional, né? O que deu certo e o que deu errado daquela idealização lá do começo até hoje? O que me atraiu ao partido foi o fato de ele ser o primeiro partido da história que foi feito não por uma dissidência partidária, por uma liderança pública já estabelecida com mandato, mas sim por pessoas comuns. Pessoas que eram empresárias, donas de casa, agrônomo, estudante, professor, que se uniram de 181 profissões diferentes e resolveram montar um partido. E acho que isso se mantém ainda em grande forma, que o perfil de pessoas que está no Novo geralmente são pessoas que não estão habituadas a estarem na política, como foi o meu caso. Uhum. Perfeito. E o que tu percebeu que mudou nesse meio tempo? O que deu certo e o que deu errado daquela ideologia inicial? Eu acho que a proposta do Novo inicial, ela permanece até hoje de reduzir o tamanho do Estado, reduzir a burocracia, reduzir a quantidade de impostos, de a gente ter pessoas técnicas colocadas em cargos da prefeitura, da máquina pública, e tentar enxugar a máquina. Eu não vejo outro caminho a não ser deixar a conta mais leve para o cidadão pagar. O cidadão vai continuar pagando a conta, o Estado não vai parar de existir, mas o Estado tem que ser o mais leve possível. Se hoje a gente tem uma carga tributária aí na casa de 40%, o ideal seria a gente ter uma carga tributária de 15%, 10%, que já seria viável, e os países mais eficientes do mundo tendem para ter uma administração enxuta. Aliás, mesmo se a gente quisesse, por exemplo, seguir o exemplo de países escandinavos, que são países que têm uma carga tributária mais alta, primeiro a gente teria que fazer o que eles fizeram, que foi permitir o aumento da riqueza pelas pessoas. Os países escandinavos primeiro fizeram reformas liberalizantes. Primeiro eles baixaram impostos, primeiro eles permitiram que as pessoas pudessem empreender livremente, sem burocracia, sem grandes dificuldades, investindo em infraestrutura e tornando cada vez mais fácil e mais produtivo o trabalho das pessoas, para depois pensar em distribuir riqueza. Você não pode distribuir riqueza de um país pobre. Você precisa primeiro permitir com que a riqueza seja gerada, que as pessoas tenham riqueza acumulada para depois querer distribuir, e não distribuir de quem já não tem muita coisa. E hoje no Brasil a renda média das pessoas é na casa de R$2.000. Somente 5% da população ganha mais de R$10.000 por mês. Lembrando que em termos de dólares significa $2.000 mensais. É muito pouco. Um atendente McDonald's ganha mais do que o topo da pirâmide de riqueza do Brasil. Um cara que ganha R$50.000 por mês, que é o top 1% do Brasil, é o super rico, o super rico, é o cara assim, meu Deus, é o milionário, o malvadão. Ele é um cara que ganha $10.000 nos Estados Unidos. É um cara que não é um cara no topo da cadeia. Ele vive bem, ele vive ok, mas é isso, assim. É tipo classe média alta americana. E pra nós, assim, é o cara malvadão, precisa ser taxado, precisa ser expropriado, porque quanto mais ele acumula riqueza, mais o mundo sangra. Milionários não deveriam existir. Cara, bizarro, assim. Eu acho que quantas pessoas morreram pro Elon Musk ter a fortuna de 1 trilhão? Ninguém. As pessoas... a riqueza dele fez com que várias outras pessoas conseguissem aumentar a sua própria riqueza, melhorar a sua qualidade de vida. Tanto é que o mundo sempre foi as pessoas que defendem isso acham que economia é um jogo de soma zero. Para cada real que tu ganha, outra pessoa tem que perder. Se fosse assim, a gente ia continuar um mundo miserável onde as pessoas iam praticamente viver só para sobreviver e não iam ter riqueza acumulada.
E o que a gente viu depois da Revolução Industrial foi um salto de crescimento, um salto de prosperidade graças ao capitalismo. Perfeito. Não, e só ali no caso do Elon Musk foram mais de 200 milionários que surgiram da noite pro dia com a IPO, né, cara? Então é um cara que gera valor, que todos os satélites do cara são usados para fazer diversos serviços em todo o mundo e, enfim. O que aconteceria se o Elon Musk desaparecesse? Se a riqueza do Elon Musk desaparecesse, cara? O que aconteceria? As pessoas iam perder emprego, as pessoas iam perder riqueza. É isso que aconteceria. Então, vamos aumentar a taxação sobre grandes fortunas. Por que o cara é rico? Ou ele recebeu de herança, e alguém antes dele, se ele recebeu de herança, produziu aquilo, seja em uma geração, seja em 2 gerações, mas por que o cara produziu riqueza? Porque as pessoas viram valor no trabalho deles. E quando a gente persegue quem gera valor ao trabalho, quem gera riqueza, a gente tira das pessoas mais produtivas da sociedade, as pessoas que conseguem cada vez mais gerar riqueza, em forma de juros compostos, e que sustentam a base da pirâmide, e colocamos para a base da pirâmide, que geralmente são pessoas que não conseguem gerar tanta riqueza, seja por uma razão ou outra, seja independente da razão. Você tira da parte que puxa a economia para cima e coloca na parte que depende dos que puxam a economia para sobreviver. Então é como você regar as ervas daninhas e cortar as árvores mais frutíferas. E a França passou por isso quando quis taxar grandes fortunas. Os bilionários simplesmente fugiram da França e foram para outros países, que gerou crise financeira, gerou desemprego, gerou melhor renda. Isso aconteceu em todos os países que seguiram essa riqueza. Até a Flórida queria fazer isso também, né? Lá dentro dos Estados Unidos, a Flórida queria colocar esse imposto dos supermilionários e, tipo assim, galera... Ideia ruim tem em todo lugar. Sim. E o pior de tudo é que a gente não aprende com os erros e com as coisas claras, né, que a gente vê no mundo. Então, tem gente que ainda defende o comunismo até hoje. E acha normal. Rodrigo, aproveitando o gancho, cara, tu já se considerou de esquerda em algum momento da tua vida? Já. Já? Eu também, não, cara. Não sei, cara, assim, eu já fui simpático à ideia de esquerda, né, ideia da igualdade, ideia de não ter propriedade privada, cara, isso é bem de esquerda, né? Mas eu era um jovem que gostava da intenção dessas ideias, mas política não deve ser feita com intenção, deve ser feita com resultado. Eu lembro de ler lá Rousseau e ele falava, quem foi o cara que ousou traçar a primeira cerca no terreno que não era dele, cometeu uma injustiça muito grande? Tá, e qual que é a solução? Qual que é a solução para você garantir a propriedade privada? Não tem que ter propriedade privada. É sério que tu defende que não tenha propriedade privada? Qual que é o incentivo de uma sociedade a trabalhar? Qual é o incentivo de uma pessoa a trabalhar se os bens que ele produz não são dele? Se eu não tenho direito ao meu iPhone, se eu não tenho direito à minha casa, se eu não tenho direito à minha empresa, eu não tenho incentivo para trabalhar. Propriedade privada, por exemplo, é um dos valores fundamentais para o desenvolvimento da civilização. E no caso de terras que não teve nenhum ser humano trabalhando antes, porque em algum momento alguém colocou uma cerca no lugar, entende? E disse, isso aqui é meu. Se aquele lugar estava livre, o primeiro cara que começou a trabalhar aquele lugar merece ficar com aquele lugar. Ele gerou riqueza através daquele lugar. Então ele merece. Por quê? Porque a natureza é assim. Assim como no mundo animal, você também tem territórios de outros animais que tem aquele território e eles conquistam. Mas, pô, não é o mais justo possível porque, cara, funciona. E é assim que vem funcionando. A gente já passou por isso há muito tempo atrás, então supera. Hoje o cara tá com isso aqui, para eu comprar, eu vou lá e vou pagar o que ele quer, se ele me liberar, é meu. E se 2 pessoas estão voluntariamente fazendo um acordo, quem é o Estado para dizer que aquele acordo não é válido? E por que ele tem legitimidade a isso? O Estado ele é feito por pessoas. Se eu não tenho o direito de proibir um acordo seu com a sua mãe, o seu irmão, com o mendigo da esquina, se eu não tenho esse direito individualmente, por que depois que eu viro político, eu tenho o direito de impedir você de fazer uma transação comercial? De vender algo aqui ou ali? Não tenho esse direito. Porque todo o direito que eu tenho vem de algum lugar. Ele não vem de outras pessoas, porque ninguém tem esse direito. O direito ele deveria vir do direito natural. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Agora, eu não posso receber um direito que as pessoas não tiveram para me dar. Vou dar um exemplo. Eu não tenho o direito de expropriar a sua propriedade, de expropriar a sua casa. Eu, como indivíduo, não tenho direito. Por que depois que eu viro político eu tenho esse direito? Quem foi a pessoa que teve esse direito, que me concedeu esse direito? Ninguém tem, cara. É uma ficção de contrato social, originada do contrato social, de que o Estado tem essa legitimidade. De onde vem a legitimidade do Estado? Fizeram um papel lá que disseram que sim. Legal, então eu vou dizer que eu sou super-homem, eu viro super-homem? Não viro.
É legal a gente ter isso, porque na escola a gente aprende do contrato social, que sempre foi uma teoria que o próprio Rousseau, que é o cara que defendeu essa teoria, admite que era uma teoria ficcional e não uma teoria real. Nunca teve um fato real que embasasse essa teoria. Ele fez lá uma teoria de ficção, não é embasado em história ou numa base científica. Não é. E toda a sociedade está construída nessas bases que legitimam o Estado fazer o que ele quer, basicamente. Perfeito. Rodrigo, se eleito como deputado federal, o que os teus eleitores podem te cobrar daqui 4 anos? Cara, é fazer o certo. Primeiro ter coragem para bater de frente com os desmandos do STF, dos intocáveis, dos autoritários, que é o que mais tem de urgente no país. Depois ter muita responsabilidade de votar pautas impopulares. A gente precisa de reforma da Previdência. Cara, não dá, já tem déficit, ninguém vai falar disso. A gente precisa de uma reforma administrativa, a gente precisa reduzir a carga tributária, a gente precisa reduzir burocracia. E, cara, não dá mais para agigantamento de Estado. O carrapato virou maior do que a vaca. Isso não pode continuar assim. É por isso que quando o ser humano, a dona Maria, vai lá no supermercado, ela gasta R$200 para comprar 15 itens de uma cesta de supermercado. Quem paga a conta são os mais pobres. Isso precisa mudar. E, além disso, eu diria que a pauta do Pacto Federativo precisa vir forte também, porque o catarinense está sendo expropriado há muito tempo e isso não pode ser normalizado. Então precisa de gente que coloque o dedo na ferida e garanta que esse recurso fique cada vez mais em Santa Catarina e cada vez menos vá para Brasília. Top, muito bom, cara. Muito bom. Rodrigo, uma última pergunta para a gente poder finalizar. O que tu se vislumbra até o fim da tua vida, de uma certa forma, digamos assim, da tua vida produtiva dentro da política hoje? Ou tu imagina em um determinado momento sair e exercer outro cargo, outra coisa? Eu nunca tive nenhuma ambição de cargo, nunca sonhei em ser vereador, nunca sonhei em ser deputado, eu sempre quis ajudar. E eu sempre vi na política uma concentração de poder muito grande que é utilizada para o mal. E a gente precisa mudar a direção desse vetor. Se esse vetor está sendo utilizado para o mal, se esse poder está sendo utilizado para o mal, a gente precisa voltar a utilizar ele para o bem. A pensar nas pessoas em primeiro lugar, a reduzir o tamanho do Estado, a reduzir os gastos que os políticos passam para as pessoas. Quem paga a conta de uma política ineficiente são as pessoas, e as pessoas geralmente não se importam com a política. Eu percebo essa desconexão, entendo as razões pelas quais as pessoas não participam da política, não gera coisa boa nenhuma. Eu vivo a minha vida estressada por causa da política, mas a gente precisa de gente que entenda a importância e assuma a responsabilidade. Porque quando você acha que uma coisa tem que mudar, mas você mesmo não quer fazer parte dessa mudança, você está esperando que outra pessoa faça a mudança por você. Isso tem nome e sobrenome. É hipocrisia. Isso eu não sou. Rodrigo, então manda aqui tuas redes sociais e também deixa um último recado aí para quem está assistindo aqui. Trata como espectador, como eleitor, da forma como tu preferir, tá? Vamos lá. Pagador de impostos, né? Você que acompanha e gosta do meu trabalho, me siga no Instagram. Meu nome é Rodrigo Livramento. Se você acredita que o Brasil paga muita carga tributária, que o Brasil deveria parar de perseguir os empreendedores, parar de tratar eles como vilão e começar a tratar eles como heróis. Se você acha que o carrapato ficou maior do que o boi e que o leite não vem da geladeira e sabe que o leite vem da vaca, ou seja, que a gente paga muito impostos e que o dinheiro do governo sai do nosso próprio bolso, me siga, me acompanhe e apoie mais políticos que digam a verdade para você. Show de bola, Rodrigo. Prazer por vir aqui, participar do podcast. E você que ficou até aqui, inscreva-se no canal, acompanhe também os próximos episódios do Imparáveis Podcast, onde os imparáveis do Sul se encontram. Até mais!